Segundo a Bíblia, o sinal da besta na testa é uma profecia intrigante e controversa mencionada no livro do Apocalipse. Este sinal é associado com o anticristo e é descrito como uma marca que será imposta às pessoas durante um período de tribulação na Terra. A interpretação desse sinal varia entre os estudiosos e teólogos, mas muitos acreditam que ele simboliza a lealdade e adoração ao anticristo, em contraste com o sinal de Deus que é dado aos fiéis. A menção desse sinal suscita debate sobre questões de fé, livre-arbítrio e espiritualidade, refletindo as complexidades da interpretação bíblica e da escatologia cristã. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13 versículo 16. Este versículo não é apenas uma mera passagem, é uma janela para a contemplação do futuro, um convite para mergulharmos nas possibilidades que nos aguardam. Imagine, se puder, um futuro não tão distante tecido pelas tendências e inovações que vemos brotar ao nosso redor. Este futuro é marcado por um feito que parece saído diretamente das páginas de um romance de ficção científica, o anúncio do primeiro paciente da Neuralink, a empresa liderada por Elon Musk, que se recuperou totalmente após a implantação de um chip cerebral. Este avanço promete revolucionar nossa interação com a tecnologia, permitindo que um indivíduo controle um cursor de computador meramente com o pensamento. Mas, enquanto celebramos este marco, não podemos deixar de ecoar as preocupações levantadas pelo FDA e por alguns profissionais da saúde sobre os potenciais efeitos a longo prazo na saúde dos pacientes. Elon Musk, no entanto, permanece otimista, afirmando que o chip cerebral implantado permitiu ao paciente mover um mouse de computador com a mente, um feito que antes pertencia ao domínio dos sonhos. Este primeiro paciente da Neuralink, cuja identidade é mantida em sigilo, representa não apenas um triunfo da engenharia biomédica, mas também um vislumbre do que o futuro nos reserva, conforme predito séculos atrás. A recuperação completa do paciente e sua capacidade de controlar um mouse de computador usando apenas seus pensamentos são testemunhos da era em que o saber se multiplicará. Em um anúncio que ressoou pelo mundo, Elon Musk apresentou ao público uma conquista que parece transcender os limites da ciência tal como a conhecemos. O avanço do Neuralink, com seu potencial revolucionário, promete alterar fundamentalmente a maneira como interagimos com a tecnologia. Este implante cerebral, um pequeno chip do tamanho de uma moeda, embutido no crânio e conectado a filamentos ultrafinos, estabelece uma ponte direta entre o cérebro humano e dispositivos digitais. A visão é clara: facilitar uma comunicação sem barreiras entre nossa consciência e o mundo digital, oferecendo esperança para aqueles enfrentando desafios neurológicos e restrições de mobilidade. Esta inovação não é apenas uma façanha técnica, é uma porta para um futuro onde a limitação física pode ser superada pelo poder do pensamento. A capacidade de monitorar a atividade cerebral em tempo real e traduzi-la em comandos digitais sugere uma nova era de independência e interatividade para muitos. No entanto, à medida que nos maravilhamos com essas possibilidades, somos também compelidos a refletir sobre as implicações éticas e espirituais que acompanham tais avanços. A tecnologia que permite a um chip cerebral ser implantado em um ser humano convida a questionamentos profundos sobre o futuro que estamos construindo. Esta inovação leva-nos a ponderar sobre o potencial surgimento de uma realidade reminiscente das advertências bíblicas sobre o anticristo e a marca da besta, onde a capacidade de comprar e vender estaria condicionada à aceitação de uma marca específica. Tal perspectiva não é levantada para inspirar medo, mas sim para incentivar uma discussão ponderada sobre os caminhos que estamos trilhando. Estamos diante de uma encruzilhada tecnológica e espiritual, onde cada avanço nos aproxima de questionamentos fundamentais sobre autonomia, privacidade e, em última análise, liberdade. A tecnologia do Neuralink, com sua promessa de dissolver as fronteiras entre mente e máquina, serve como um catalisador para essas reflexões.
À medida que avançamos para explorar os confins da realidade virtual, encontramos-nos à beira de uma nova dimensão com o Apple Vision Pro. Este dispositivo não é simplesmente um gadget, é uma porta para um universo onde realidade aumentada e virtual se fundem em uma experiência sem precedentes. Imagine-se percorrendo o cotidiano com uma televisão e um computador não apenas ao seu alcance, mas integrados à sua visão, transformando cada momento em uma oportunidade para a interação digital. Será que estamos caminhando para uma era em que o uso constante de fones de ouvido de realidade virtual para enviar e-mails, ler livros ou assistir programas de TV em espaços públicos se tornará a norma? No entanto, o horizonte tecnológico não se limita à realidade mista. O avanço da inteligência artificial abre um leque de possibilidades e desafios que transcendem a imaginação. O potencial para impactar positivamente a sociedade é imenso, mas não podemos fechar os olhos para os riscos que essa tecnologia carrega. A história de Anthony Lewandowski e sua igreja Way of the Future, que busca forjar uma conexão espiritual com a inteligência artificial, é um testemunho da complexidade dessa nova fronteira. Esta congregação vê a inteligência artificial não apenas como uma ferramenta, mas como um foco de adoração, desafiando nossas noções tradicionais de fé e espiritualidade. Diante dessas reflexões, surge uma questão perturbadora: como discernir se os ensinamentos e sermões que nos guiam foram concebidos por mentes humanas ou sintetizados por algoritmos de inteligência artificial? Este questionamento não apenas desafia nossa percepção de autenticidade e inspiração, mas também nos convida a refletir sobre a essência da fé e da comunidade religiosa na era digital. Diante dos avanços vertiginosos e das possibilidades quase insondáveis que a tecnologia moderna nos apresenta, somos levados a confrontar questões complexas e desafiadoras. Estamos de fato navegando em uma era em que o conhecimento se expande a velocidades antes inimagináveis, abrindo portas para realizações como viagens espaciais e pagamentos via implantes de microchips. Mais longe de pretender incutir temor, este diálogo busca despertar uma conscientização mais profunda sobre as implicações e o significado desses avanços. Não é apenas o crescimento exponencial da tecnologia que sinaliza tempos de transformação, talvez estejamos apenas no limiar de uma nova era, testemunhando o despertar de potenciais que desafiam nossa compreensão do possível. E é aqui que a Bíblia se entrelaça com nossa jornada contemporânea, oferecendo uma perspectiva transcendental sobre os acontecimentos mundanos. A beleza e a profundidade das profecias bíblicas residem em sua capacidade de iluminar o destino tanto dos justos quanto dos ímpios, navegando através das águas turbulentas do tempo para trazer esperança e revelação. Daniel 12 nos fala de um tempo sem precedentes, um período de provações e tribulações como nunca antes visto. Mas mesmo diante dessa escuridão, surge uma promessa de salvação e redenção. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde que as nações existem até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o teu povo será salvo, todos os que forem achados inscritos no livro. Daniel 12, versículo 1. Esta passagem não apenas anuncia um tempo de desafios sem precedentes, mas também assegura a redenção para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A ressurreição dos mortos, um sinal de esperança e renovação, é prometida como um desenlace para os justos, garantindo uma existência além da mortalidade, marcada por glória e honra eternas. Nesta jornada pela compreensão e pela fé, descobrimos que existem duas sendas que os seguidores de Cristo podem trilhar. Primeiramente, encontramos aqueles que eu chamaria de cristãos da superfície. Eles abraçam a essência do Evangelho, acreditando firmemente no sacrifício de Jesus Cristo, sua ressurreição e ascensão. Estes são os que encontram refúgio e conforto nos Salmos, se deleitam nas narrativas de Mateus, Lucas, João e Marcos, mas hesitam em mergulhar nas profundezas do livro do Apocalipse. Sua jornada é marcada por uma seleção cuidadosa de provérbios que ressoam com esperança e conforto, escolhendo versículos que falam de um Deus que nunca abandona, que promete prosperidade e um futuro cheio de esperança.
No entanto, existe um segundo grupo, os cristãos profundos e completos. Estes são os que não se contentam apenas com as águas calmas, eles anseiam pelas profundezas. Para eles, a Bíblia é um oceano vasto e profundo, onde cada livro, cada capítulo, cada versículo é uma descoberta. Eles abraçam o livro do Apocalipse com o mesmo fervor com que se apegam aos Salmos, pois veem a Escritura como um todo indivisível, rica em promessas e também em chamados ao arrependimento. Este grupo compreende que o Senhor é meu pastor, e não me faltará são promessas tão vitais quanto os ensinamentos de Gálatas 6, versículo 7, que nos adverte que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Os cristãos profundos e completos vivem uma fé que abraça toda a complexidade, beleza e exigências da palavra de Deus. Eles reconhecem que seguir Cristo significa não apenas receber suas bênçãos, mas também carregar sua cruz, enfrentando os desafios e as exigências que a fé impõe. Esses crentes entendem que a maturidade cristã envolve uma compreensão plena e abrangente das Escrituras, aceitando tanto as partes que confortam quanto as que confrontam. E assim nos voltamos para os cristãos maduros, aqueles cujas almas anseiam por um entendimento mais profundo e uma conexão mais íntima com o divino. A vocês eu me dirijo com uma indagação que ressoa através dos tempos, ecoando as palavras de Isaías: e que fareis no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis por auxílio e onde deixareis a vossa glória? Isaías 10, versículo 3. Esta é uma chamada à reflexão, um convite a ponderar sobre o nosso destino final e sobre o que verdadeiramente valorizamos nesta vida quando confrontados com a perspectiva do dia do acerto de contas, um momento de julgamento divino onde cada ação, cada escolha e cada pensamento serão avaliados. Para onde correremos? Onde depositaremos as riquezas que acumulamos, sejam elas materiais ou espirituais? Este versículo, com suas palavras carregadas de advertência, não se limita a prever momentos de crise terrena, ele aponta para uma realidade espiritual inescapável, um tempo quando a justiça divina confrontará cada alma com a verdade de suas escolhas e caminhos. Lucas 13, versículo 27, nos oferece uma visão ainda mais clara desse momento decisivo, mas ele responderá: eu vos digo que não sei de onde sois, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Este é o aviso solene para aqueles que se desviam dos caminhos de justiça, um lembrete de que haverá um momento final de separação onde a presença dos patriarcas e profetas no reino de Deus será uma visão distante para os que forem excluídos. Apocalipse 20 nos fala do grande trono branco do julgamento onde todos, sem exceção, estarão diante de Deus para serem julgados. É um dia em que não haverá distinção entre grandes e pequenos, a todos enfrentarão o mesmo destino com base em suas obras, ações e pensamentos. Este momento de julgamento final é a culminação de todas as advertências, promessas e profecias, um dia em que a eternidade de cada alma será decidida. No cerne da revelação, encontramos uma visão que transcende a compreensão humana, um momento de julgamento e destino eterno descrito em Apocalipse 20, versículos 12 a 15, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este momento solene nos confronta com a realidade inescapável de que cada pensamento, palavra e ação são registrados, destinados a serem revelados diante do trono de Deus. A pergunta que então surge é intensamente pessoal e profundamente transformadora: estaremos nós nesses livros, e se estivermos, o que será dito de nós? Acredita-se que esses registros celestiais contenham não apenas cada palavra proferida, seja em momentos de raiva ou de alegria, mas também detalhes minuciosos de nossas ações. Será que demonstramos amor ao Senhor com todo o nosso coração, alma e força? As páginas desses livros revelarão a verdade sobre como vivemos nossos momentos mais privados, os pensamentos que permitimos habitar em nossas mentes e as decisões que tomamos quando ninguém estava olhando. Apocalipse 20, dos versículos 13 ao 15, expande essa visão, mostrando que todos, sem exceção,
serão julgados segundo suas obras, e o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Neste dia, a morte e o Hades, símbolos do fim final e da separação eterna de Deus, serão lançados no lago de fogo, a segunda morte, e terrivelmente, aqueles que não forem encontrados inscritos no livro da vida enfrentarão o mesmo destino. O dia do acerto de contas emerge diante de nós, um divisor de águas na eternidade, onde a linha entre os verdadeiros seguidores e os que se desviaram será desenhada de forma definitiva e irrevogável. Neste dia, alguns se encontrarão clamando: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Mas, para seu espanto, a resposta será um eco devastador nas profundezas de suas almas: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por outro lado, existirão aqueles cuja fé e obras ressoaram com a aprovação divina: Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Este é o dia em que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão acolhidos na eterna presença do Senhor, enquanto aqueles que o rejeitaram enfrentarão um corte definitivo de sua presença. Diante dessa realidade, a palavra responsabilidade ganha um peso eterno. Somos lembrados em Romanos 14, versículo 12, de que assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Este versículo sublinha a inevitabilidade do julgamento divino e a importância de vivermos vidas que reflitam nossa fé e obediência a Deus. A vida, com todas as suas escolhas e momentos, é intrinsecamente ligada à responsabilidade. Haverá um momento em que cada um de nós precisará se posicionar diante do trono de julgamento divino e responder pela maneira como vivemos. Mateus 12, versículo 36, reforça essa verdade alertando que mais eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Assim, o dia do acerto de contas é aquele em que nossa responsabilidade será plenamente manifestada. A pergunta que permanece é: qual será o veredicto sobre nossa vida? Seremos considerados obedientes ou desobedientes? Será que nossas vidas refletiram orgulho e arrogância, ou seremos reconhecidos como humildes servos do reino de Deus? Será que ídolos ocuparam um lugar que somente Jesus Cristo deveria ter em nossos corações, ou ele foi verdadeiramente o centro de nossa existência? A você que esteve até no final do vídeo, muito obrigado. Te convido a ver o próximo, que está aparecendo na tela, que fala da linda história de Abraão. Até o próximo vídeo.